Bom dia, bom dia! Terminamos mais uma aula no Google Meet. Hoje nós trabalhamos o livro de português. Nós tiramos dúvidas das atividades anteriores, está certo? E hoje nós trabalhamos o uso do dicionário. Vocês vão ter a oportunidade de ver um videozinho do YouTube falando sobre o dicionário, sobre a forma como utilizá-lo, né? Nós vimos que no dicionário ele acontece em ordem alfabética, ou seja, vai da letrinha A para a letrinha B, letrinha C, letrinha D. Lá na página 35, nós começamos a trabalhar o uso do dicionário. Nós vimos aqui uma página, né, do dicionário. Vimos que no dicionário tem muitas informações acerca de palavras que nós podemos pesquisar. Vimos também que os dicionários eles são diferentes. Nem todos os dicionários têm as mesmas palavras, nem todas as palavras que existem no Brasil, por exemplo, a gente vai encontrar no dicionário de português, tá certo? Nós vimos que no dicionário essas duas palavrinhas que nós temos aqui, essa primeira palavra indica que é a primeira palavra dessa página do dicionário. Essa última palavrinha aqui indica que é a última palavra do dicionário, não é? Aqui nós temos o exemplo do dicionário Aurélio, né, que foi feito em Curitiba, na editora Positivo, no ano de 2008. E ao observar aqui, nós fomos para a página 36 para responder algumas perguntinhas. Nós aprendemos que, por exemplo, trabalhamos a palavra desmatamento. Aqui nós tivemos a oportunidade de ver que no dicionário a gente vê com o que a palavra significa, como acontece a divisão silábica dela. Então, aí a gente revisou, né, a divisão de sílabas. Então, a gente aprendeu que quando a gente fala uma palavra, às vezes que a gente abre a boca para dizer essa palavra, é a quantidade de sílabas que ela tem. Então, por exemplo, na palavra desmatamento, a gente viu que desmatamento, ela é formada por 5 sílabas. E daí a gente percebeu que essa palavra ela é separada por pontinhos, eles colocam no dicionário, estão vendo? E aí a gente viu, o que chamou a atenção a gente é que uma das palavras, elas estavam destacadas em negrito. Isso significa o quê? Que é a sílaba mais forte da palavra. Então, na palavra desmatamento, a gente viu que a sílaba mais forte é a sílaba men. Então, aqui ela está em destaque. Nós aprendemos também que vem indicando a categoria da gramática da palavra. Aprendemos também sobre o significado da palavrinha verbete, que diz aqui embaixo, né? Que é um conjunto de informações sobre uma palavra. Essa palavra é chamada entrada de verbete. Então, quando eu pego um dicionário, é porque eu estou querendo saber o significado daquela palavra que eu li, por exemplo, em um texto, em uma revista, em um livrinho, em um gibi, tá certo? Também vimos que existe o dicionário, que é palpável, que a gente pega, físico, igual eu estou pegando aqui nesse livro, não é? E existe o dicionário virtual, que é o que a gente costuma usar ultimamente, principalmente nessa época de pandemia. Se nós estivéssemos lá na nossa escola, nós estaríamos sim vendo, não é, de uma forma palpável. A gente tem bastante dicionário, a gente ia trabalhar a pesquisa de palavrinhas no dicionário, mas infelizmente a nossa realidade hoje é que nós estamos trabalhando aqui no meio virtual. E não deixa também de ser interessante, são outras formas que a gente está aprendendo. E a partir de agora, a gente vai ficar trabalhando assim, não é? Um pedacinho virtual, um pedacinho presencial. E falar nisso, eu não vejo a hora da gente se encontrar. Mas isso é uma conversinha para depois, não é? Agora a gente fica em casa, se cuida para que essa pandemia toda passe logo, se Deus quiser. Então, aqui a primeira pergunta, a palavrinha na questão B, a questão A diz assim: copie o significado da palavra desmatamento. Então, ao se ver uma palavrinha, aqui nós temos algumas informações, mas logo em seguida
nós temos o significado da palavra desmatamento, que é a ação de desmatar ou o resultado desta ação. Então, a gente vai pôr aqui a resposta. Ação de desmatar ou resultado desta ação. Embaixo diz assim, letrinha B pede um outro exemplo da palavra desmatamento. Lá no dicionário é tão legal que ele até dá um exemplo. Então, aqui ele deu que exemplo? Disse assim, o desmatamento das florestas tem influência no clima do planeta. E daí você vai inventar uma frase com a palavrinha desmatamento, tá certo? Que a gente já sabe o que significa, a gente já viu um exemplo e aí agora você quem vai fazer a sua frase. Pode ser qualquer uma. Passamos para a página 37 e conhecemos um pouco mais sobre o dicionário. Nós vimos que na questão 3 pergunta que a letrinha D, ó, bem destacada aqui, tá vendo? Tem um círculozinho azul e a letrinha D tá bem destacada. A gente vem já para a gente continuar. Voltando lá para a página 37, na questão 3, a gente vê o seguinte. Ele pede que a gente volte lá para a página 36 para observar aqui, não é? E diz assim, na letrinha D, pede aqui para a gente observar essa letrinha D e o que é que a gente percebe? Indica a letra o quê? Quando a gente vê a letrinha D numa página do dicionário, indica que as palavras que estão os significados ali são palavras que iniciam com aquela letra. Então, todas as palavras que estão naquela folha que a gente viu no início da aula são palavras que se iniciam com a letrinha D. No caso aqui, o D de desmatamento. Então, indica a letra inicial da palavra, tá certo? Lá embaixo diz o seguinte, palavras guias. O que são palavras guias? São aquelas palavras que a gente viu que representa a palavra inicial que tem na folha, né, do significado, e aqui indica a palavra final. Então, vamos colocar aqui que a palavra guia é a primeira e a última entrada de verbete presente na página do dicionário. Na questão A, diz o seguinte, com que letra começam as entradas de verbete que estão na página? A gente já viu, né? Que é o que representa lá naquele círculo azul, a letrinha A, D. Na questão B, diz, desmantelar e desonesto são entradas de verbete dessa página no dicionário. Que posição elas ocupam na página? Então, a gente viu que desmantelar é a primeira, né? E desonesto é a última, certo? Na letra C diz, observe todas as entradas de verbete da página do dicionário, em que ordem elas estão. Nós já aprendemos que é em que ordem? Na ordem alfabética, ou seja, na ordem do alfabeto. Primeiro, também vale lembrar que primeiro a gente observa a primeira letra. Então, se eu tenho a palavra amor e tenho a palavra carinho, qual é a palavra que vem primeiro? A palavra amor, porque no alfabeto o A vem antes do C, não é? A, B, C. Se eu tenho a palavra, no entanto, se eu tenho a palavra esperança e se eu tenho a palavra entrada, eu vou ter que pensar qual seria a primeira palavra na ordem alfabética. Esperança e entrada começam com a letrinha E, então nós vamos observar a segunda. A segunda letrinha seria em esperança o S, em entrada o N. Então, o que vem primeiro no alfabeto? O N ou o S? O N. Então, entrada vem antes do que esperança no dicionário. Tá legal? Vamos lá. Continuamos na página 38, lemos um gibi, não é? Uma folhinha de gibi, olha que legal. Daí nós lemos essa folhinha. A professora também mostrou tirinhas de gibi. Tirinhas de gibi são aquelas só uma partezinha da história, tá certo? Ou uma história bem curtinha, ok? E nós começamos a observar aqui, vimos que era um gibi do Cebolinha. Nós vimos aqui o Cebolinha aguando, né? Colocando água num homem que estava mais parecendo uma árvore, com vários galhos saindo. Nós vimos o Cascão aqui curtindo, né, se balançando no pneu, como se estivesse numa árvore. Nós vimos aqui a Mônica
que estava sentadinha aqui numa pedra lendo enquanto o homem segurava o guarda-chuva. Nós vimos aqui a Magali, olha a Magali fazendo compras com o mesmo homem, não é? Aqui comprando maçãs. Nós vimos aqui a Mônica, o Cebolinha e o Cascão deitados em uma rede. De um lado a árvore estava segurando a rede, do outro lado era o mesmo homem. Daí o homem pergunta, posso ir agora? A Mônica responde, pode sim. Agora pode. Aí ele disse, foi a última vez que eu cortei uma árvore. Olha só que legal. E aí nós questionamos e observamos o quê? Quem são os personagens que faziam parte dessa história? A gente já viu que são a Cebolinha, o Cascão, a Magali e a Mônica. E por que o homem fez tudo aquilo, né? Para ele aprender a importância das árvores, né? A importância de não se desmatar, ou seja, de não cortar árvores sem necessidade, tá certo? Qual o assunto principal da história em quadrinhos? A gente viu que é a importância das árvores. E daí a professora conversou um pouco e lá na página 39 vocês vão fazer, a atividade é fazer uma história em quadrinhos. Claro que a gente não vai ter condições de, como pede aqui no livro, expor no mural da escola, mas a gente pode sim caprichar, pode ser numa folha de papel ofício ou se não tiver, não tem problema, pode ser numa folha de caderno sim. O que vale é fazer a atividade. Nós vamos desenhar, nós vamos escrever, vocês vão ver todos os passo a passo, as coisas importantes que tem que ter nesse trabalho. Capricha, desenha bem bonito, pinta, faz uma história bem legal. Lembrando que a história tem que ser sobre a floresta, ou sobre desmatamento, ou sobre reciclagem. Tudo que tem a ver, ó, com a floresta. A professora até fez o painel e colocou uma coruja aqui, ó. Que legal, tá certo? Capricha, manda foto para a professora que eu tô aguardando. Vamos lá então? Simbora!